Por que alguns livros da Bíblia não são tão conhecidos ou lidos? E por que alguns dá tanto medo de ler? Cito como exemplo o livro do Apocalipse. São duas partes a pergunta, né? Sim. Por que alguns eles não são tão conhecidos ou lidos? A Bíblia como um todo, ela precisa ser estudada, não só lida, ela precisa ser estudada para que você possa entender. A gente sabe que a Bíblia ela não está com seus escritos em ordem necessariamente cronológica. Isso pode trazer para alguns leitores iniciais uma dificuldade de entendimento da história de uma forma linear. Então, por isso, um estudo da sua completude, acho isso importante, para que se torne interessante, curioso saber, né, os detalhes de cada livro. E aí todos eles se tornarão muito interessantes para o leitor. Quando ele compreender que Esther está ali no Antigo Testamento, mas o momento em que essa história é vivida, a causa que o povo de Israel é exposto ali, a importância dela nessa história da nação. Então, talvez assim, o leitor possa hoje não ter interesse no livro de Esther, porque ele pode pensar, Esther, poxa, é a história de uma mulher. Não é a história de uma mulher, é a história que envolve a nação de Israel. E aí a gente que conhece, a gente sabe o quão empolgante é. Então, talvez por isso, alguns livros eles são pouco lidos ou talvez não tão conhecidos. Talvez por falta desse conhecimento da Bíblia como um todo, né? Agora, por que alguns têm tanto medo de ler alguns livros como Apocalipse? É porque aquilo que eu conheço me compromete, né? Então, quando eu passo a conhecer, eu fico comprometido. E aí, esse é o grande problema. Então, tem gente que começa a ler Apocalipse e vê fogo, o negócio vai acabar, e a pessoa já começa a tremer e fala, eu prefiro nem, como algumas pessoas, hoje a gente conhece várias, elas não assistem jornal, porque elas morrem de medo, então elas não querem saber o que está acontecendo, não querem se envolver, porque elas têm esse pavor. Mas a Bíblia não tem o porquê ter esse pavor. Eu já li o final e no final Jesus ele vence e a gente vai ser vitorioso junto com ele, então pode ficar tranquilo. Porque na verdade, por exemplo, às vezes você vai numa igreja ou outra e aí esses dias eu fui desafiado em um congresso a pregar sobre o livro de Zacarias. Bacana. E eles colocaram assim uma questão bem apocalíptica, apontamento, né? E aí você vai diante da igreja, meus irmãos, a paz do Senhor, feliz de estar aqui, abram as vossas Bíblias, livro de Zacarias. E a galera ficou olhando para minha cara assim, ué, esse cara... Aí alguém gritou lá do meio, é Antigo ou é Novo Testamento? Eu falei, ué, meu Deus. Aí eu olhei para o pastor e eles... Esse povo, né, mole, pastor, isso não é fácil, não. É só para provar a nossa fé. E eu falei, você vê que às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa, né? E a gente não quer gastar tempo com a Bíblia. Mas por que algumas pessoas... você disse uma coisa que é impressionante. Quando você lê as verdades de Deus, você é confrontado a se manter dentro daquela verdade. E aquilo é muito, muito, muito salutar. É isso. Vamos lá. Sexta e última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, pode deixar a sua mensagem aos irmãos que estão sofrendo nessa pandemia e carecem de uma palavra. A palavra vai ser baseada naquilo que a gente falou hoje aqui. O momento que a gente vive é um momento muito difícil, é um momento muito, para muita gente, um momento delicado, são diversas situações, cada casa um problema, ou luto, ou dificuldade financeira, enfim, são diversos os problemas. Então, baseado no que a gente falou aqui hoje, a oração, ela precisa ser a sua prática. Nesse tempo que a gente está enfrentando, é a forma de a gente vencer, de a gente se manter de pé. A oração e a entrega à palavra de Deus, essa é a única forma que eu vejo, porque nada na terra gera conforto para quem perdeu o seu ente querido, mas na oração você encontra um lugar de descanso, você encontra um lugar de alívio, você encontra alguém que te ama, alguém que não vai te abandonar, que não vai te deixar. Na palavra de Deus você também encontra essa pessoa. Então, se eu tenho uma palavra para deixar para os nossos amigos, seguidores, ouvintes, é essa: se entregue à palavra de Deus
e pratique a oração. Eu tenho certeza que esse momento ele continuará difícil, mas você vai conseguir vencer no meio dessa dificuldade.